Eu acho que inicialmente seria muito legal pra galera que tá aqui assistindo a gente, que todo mundo se apresentasse um pouquinho, né? Então, bom, vou fazer as honras. Vou começar por mim, mas eu sou Label, Publishing e Project Manager aqui da Audi Porto e da Fábrica do Futuro, tá? Então, já trabalho há mais de 10 anos aí no mercado da música e é uma honra poder dividir essas ideias aqui com esse pessoal aqui de hoje. Por favor, Cris. Boa noite, pessoal, de novo. Eu sou a Cristina, sou advogada, tenho especialização em Direito Digital e sou mestranda em Direito pela PUC. E o objeto da minha pesquisa é sobre a dignidade da pessoa humana dos compositores frente às plataformas digitais, especificamente sobre o Spotify. Atuo na área, acho que há uns 5, 6 anos mais ou menos, e espero que possa dividir e contribuir com vocês de alguma maneira com o meu conhecimento. Oi, boa noite. Meu nome é Ilana, eu sou advogada na área do entretenimento, propriedade intelectual, aí pego essa parte do direito autoral. Atuo na defesa dos artistas, né? Meus clientes são basicamente artistas, parte contratual. E é isso. Eu sou o Thiago Souza, eu trabalho aqui na Fábrica do Futuro, na área de núcleo de projetos e faço da parte de análise e prospecção de projetos. E uma das estreias que a gente está fazendo hoje aqui também é essa do recebimento de projetos agora, a partir de agora, para a comunidade. Então, sejam todos bem-vindos também aqui. Então tá. Meninas, eu acho que de primeira parte, assim, seria muito legal se a gente pudesse aprofundar um pouquinho nos princípios básicos, né, da lei, do direito, enfim, deste mercado aí que a gente vai abordar um pouco hoje. E se a Ilana puder fazer essas honras pra gente, seria muito legal. Claro. Importante começar a gente entendendo os direitos advindos de obra e de fonograma, porque são direitos diferentes. Então, a obra ela é ligada ao compositor, que é o direito autoral, e que muita gente trata como sendo a mesma coisa, mas não é, né? Então, o direito autoral ele é do compositor, da obra escrita, e o direito fonográfico, o direito conexo, ele advém do fonograma. Então, ele diz respeito a todos os outros participantes daquela música. Então, a música ela é a obra fixada em um suporte físico, que é essa produção fonomecânica, né? E, a partir disso, geram direitos diferentes. Então, o autoral ele é ligado ao compositor, e que isso, no recebimento, nas plataformas de streaming, acontece de uma forma diferenciada, uma vez que ele recebe, digamos que 2 vezes. Depois, eu acho que a Cris vai aprofundar um pouquinho nisso. E já o conexo, ele é mais ligado à performance daquela música e daquele artista na parte ali da música, enfim, né? E em relação ao autoral, eu vejo que é onde acontece a maior parte de problemas, digamos, né? Que é em relação à prova de anterioridade, a questão da proteção da obra, da letra ali, da composição. E agora, com as novas tecnologias, eu vejo que muita gente já sobe ali seu conteúdo com o intuito de proteger a sua obra num primeiro momento, só que não pensa no anterior, né? Então, a prova de anterioridade a gente espera nunca precisar, né? Porque a prova de anterioridade a gente usa quando defende de alguma ação de plágio e reivindicação de autoria, enfim. Mas ela diz respeito à questão de data. Então, a gente precisa proteger a nossa obra em algum suporte que informe uma data. Isso é muito importante, né? Então, o que eu vejo assim é que às vezes o artista ele já quer subir o conteúdo dele numa plataforma NFT, vamos supor, ou usa o conteúdo de terceiros e faz ali gera um NFT. Não é dessa forma. É importante a gente
pegar essa autoria e proteger ela no momento anterior a essa divulgação para terceiros. Outro ponto importante assim, em relação a plataformas é a parte de recebimentos, né? Então, eu acho que a Cris ela vai nos explicar um pouquinho mais sobre o streaming. Bom, gente, fazendo um gancho aqui com o que a Islana expôs para nós de forma perfeita, praticamente, quando ela me convidou para essa fala, eu pensei assim, nossa, eu preciso falar de streaming porque é o assunto que mais toca no momento, né? O pessoal tá muito voltado agora para querer saber como que faz para receber pelo streaming. Então, como a Ilana expôs para nós, a gente tem os direitos de autor, a gente tem os direitos conexos, e esses direitos acabam fazendo com que exista a execução pública e a execução fonomecânica. Então, o artista ele recebe 2 vezes pelas plataformas de streaming. Só que às vezes eles deixam de arrecadar pela essa falta de conhecimento, falta de leitura com um contrato com a editora, né? Tem que ter esse contato bem íntimo. Todo compositor, todo artista tem que ter um contato íntimo com a sua editora para saber exatamente como e quando que vai receber, né? Então, a execução pública, ela funciona de qual maneira? Nas plataformas especificamente, né? O Spotify especificamente, que é para onde está direcionada a minha pesquisa, eles acabam vendo ali quantos streamings deram naquela região, naquele país, e eles fazem essa distribuição, eles enviam um relatório para o ECAD, e o ECAD acaba fazendo essa transferência para a associação faz essa transferência para os artistas, os compositores, para a editora, e depois paga os direitos conexos, né? Aí cada um recebe ali produtor fonográfico 41,7, os executantes recebem 41,7 também, e o 2 terços fica... 1 terço, perdão, fica para a editora e para o artista. Essa cobrança, tá, do ECAD, ela é paga trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, junho e novembro, tá? E é muito importante ter esse controle desse pagamento, porque muitas vezes os artistas falam, olha, eu tive streaming aqui, aconteceu de ouvirem a minha composição, a minha música no Spotify, e eu não recebo nada. Por que não recebe nada? Porque precisa estar dentro das normas do Spotify ali para que dê uma transferência bancária por parte do ECAD, tá? Em relação aos direitos fonomecânicos, esses funcionam de uma maneira um pouco diferente. O que acontece? Os direitos fonomecânicos, eles são transferidos através da UBEM, que é a União Brasileira das Editoras Brasileiras. E a UBEM foi uma exigência da Google para que eles pudessem pagar os direitos fonomecânicos dos autores, tá? Que esse direito não vai para os conexos, vai somente para os autores. Eles não recebem os direitos fonomecânicos. Por quê? Porque a legislação dos Estados Unidos assim prevê, e então eles negociaram dessa forma com as editoras de, olha, a gente só vai pagar os compositores. E qual é o maior problema que a gente vê nas plataformas digitais, tá? Não só o Spotify, mas Deezer, iTunes, o próprio TikTok. São legislações estrangeiras. Na hora de se adaptar ao Brasil, eles são bem resistentes, né? Eles acabam fazendo acordos que acabam, né, não ouvindo os artistas, o que é de fato muito preciso, ouvir os artistas, as necessidades dos artistas, e a gente faz essas pesquisas com a intenção de promover esse diálogo, né? Então, acredito que em relação às plataformas digitais sejam isso, e é por isso que eu sempre reforço para vocês, tenham bons contratos com editoras, com as gravadoras, que é o que faz toda a diferença. E não só estar dentro das normas das plataformas digitais como um todo, como seguir os passos básicos, né, que são fora desse âmbito digital e que são prerrogativas desde o início para o mercado da música como um todo. Então, fazer seus cadastros, ISRCs, ISWCs, né, que é a parte autoral, ISRC é a parte fonográfica.
fazer o registro da anterioridade, que nem a Ilana falou, né? E nesse ponto seria muito legal, Ilana, o pessoal saber quais as formas que a gente tem para fazer esse registro hoje em dia, né? Até pegando um gancho do que a gente estava falando um pouquinho ali atrás, sobre essa atualização da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Transformando essa possibilidade online hoje, abrindo a expansão para que todo mundo tenha isso de forma acessível, de uma forma prática também, né? Que antigamente não era tanto. Então, se tu pudesse explicar um pouquinho como a gente faz esse registro de anterioridade, seria muito bom. Bom, esse registro, ele não é obrigatório, tá? A nossa lei, ela não é facultativo, o registro de obras. No entanto, ela menciona que pode ser feito na Biblioteca Nacional, na Escola Nacional de Música. Hoje, a gente consegue, essa semana, né? A partir dessa semana já, consegue fazer de forma virtual. Então, isso facilita muito. Não precisa enviar um correio e tudo mais nas normas ali que determina a Biblioteca Nacional. Mas também vocês podem escolher uma outra forma. Tem sites de registros de músicas também que saem ali, sobe a tua obra e sai um certificado informando a data, o horário, como que, em nome de quem foi feito. Também, essa semana, eu utilizei um site, uma plataforma blockchain, e foi bem interessante, assim, a condução deles. Eu gostei, foi bem simples de subir o conteúdo ali, e blockchain é aquela coisa, é um contrato que ele não pode ser modificado. Então, dizem, né, até hoje não se tem notícias de que ele não seja seguro. Mas o importante é que, a partir do momento que essa música ela é registrada, se tem uma data, que qualquer alteração, ela, dentro da plataforma blockchain, ela não acompanha. Então, vamos supor, você sobe uma música com 2 refrões, né? E daí, daqui a pouco, subiu na plataforma blockchain, ela gerou ali um código, né? E a partir da outra semana acrescentou outro refrão. Não é a mesma obra, então ela precisa de um outro registro informando a anterioridade dessa obra. Então sempre é importante pensar numa forma de registro em que você consiga ter a data, né? Muita gente usa como registro cadastro na Sociedade de Direito Autoral. Não que não dê, né? Mas é um pouco complicado, porque a partir do momento que eu compus, tá? Eu fiz ali uma obra, até o momento de eu chegar à Associação de Direito Autoral pode demorar um pouco, né? Então a questão é nesse meio do caminho, aonde que eu vou deixar essa obra, né? Então é nesse caminho, né? Eu fiz, então até eu ir lá na Sociedade de Direito Autoral cadastrar, não vai demorar, mas é aquela coisa, pode funcionar também, né? A gente espera não precisar usar essa data, essa prova de anterioridade, mas é importante vocês criarem fluxos em que vocês entendam onde fica melhor para vocês guardar esse tipo de conteúdo, de documento, trabalho, né? Documentar esses fluxos. Alô. Eu acho que podia dar uma abertura no entendimento de como é que a gente recebe isso, porque tu falou da UBEM, de tudo isso, mas hoje em dia cada vez mais com mais tecnologias. Antes tu sabia que tu tinha a UBC, enfim, a sua era um pouco mais fácil. Como é que agora tu subindo uma música, às vezes tu vai lá numa One e tu sobe direto e, enfim, como é que se recebe hoje? Porque parece que é tão mais difícil de saber de onde vem teu dinheiro. Essa é uma questão bem polêmica, né? Bom, percurso até chegar o dinheiro no bolso do artista, né? Primeiro ele vai subir a música na plataforma através de uma agregadora. A agregadora, ela é essencial para vocês conseguirem colocar a música em qualquer uma das plataformas, tá? E isso, o produtor musical é quem vai fazer através do ISRC ou ISWC.
subiu através da agregadora, a música vai pro Spotify. Se eu não me engano, ele demora um pouquinho ali. E de acordo com o CEO do Spotify, entra uma música por segundo no Spotify. E até 2025 ele tem uma previsão de que haja em torno de 27 milhões de músicas no Spotify, tá? Que é a plataforma que o pessoal mais procura. Da agregadora, vai pro Spotify, aí ele demora um pouquinho para processar essa música e aí começa a tocar a música. Para conseguir 0,003 centavos de dólar, tá? Para que dá o play no Spotify, tá? Tem que tocar no mínimo 250 vezes essa música, tá? Tem que ser no mínimo e não pode pular a música. Tem que tocar a música por um inteiro ou no mínimo 30 segundos, se eu não me engano, para que dê esse direito, tá? Quando o Spotify vai ver quantos plays que deu, como que foi aquele mês ali do artista, tá? Ele vai ver se vai valer a pena ou não pagar o artista, e aí ele vai informar isso pro ECAD ou vai informar isso para o BEM, né? Porque aí quando você tem esse contrato com a agregadora de vocês, né? Não vou fazer propaganda de nenhuma aqui, cada um tem a sua que é mais confortável o contrato. A back-office vai avisar, olha, tocou tantas vezes, então vai ter direito a tantos fonogramas, ao valor de fonograma. O ECAD vai dizer, olha, tocou tantas vezes, vai ter tantos direitos de execução pública, porque, né, retomando, são 2 direitos diferentes. Então, basicamente, o percurso é esse. Quando atinge uma quantia financeira que dê para transferir, na execução pública, 10% ECAD, 5% associação, o resto é distribuído entre todos os artistas. Quando é direito fonomecânico, aí 2/3 vai para o compositor e a editora, e aí aquilo ali, os outros 30% vai para próprio Spotify, se eu não me engano, e acho que 15%, se eu não me engano, vai para agregadora, para back-office. O caminho é esse. Vamos lá. Vamos tentar. É complexo. Vamos tentar resumir essa conta aí, ó. 100%. R$100. R$100. Deu um play lá, R$100, tá? Tocou no Spotify. Tocou no Spotify, Tá. R$100. Quem tira a primeira parte da torta? ECAD. Depois associação. O que sobra, né? Sobra 85%. Desses 85%, 2/3 artista, compositor e editora. Ou outro 1/3 vai para artistas, intérpretes e executantes e para os produtor fonográfico. E daí a gente entra no âmbito de direito de reprodução, né? Sim. Sai da execução pública, entra no direito de reprodução, Sim. onde, na verdade, tu acaba recebendo, fazendo esse recebimento pela agregadora, que tu mencionou, né? Sem fazer propagandas. Essa agregadora também tira um pedaço da torta. Sim, tira um pedacinho da torta e aí esse pedacinho da torta, ele é contratual, tá? As agregadoras normalmente têm cobrado 15%, 10%, algumas cobram mais, algumas cobram menos. 15% é bem amigável. 15% é bem amigável. Por isso que eu falei pra vocês que é muito importante ter sempre analisarem os contratos. Leiam os contratos ou contratem eu e a Ilana pra ela ajudar vocês. Tá aí. Ok. E no que tange ao recebimento da parte fonomecânica, tá? Pro autor. Tu consegue explicar um pouquinho para nós o envolvimento da back-office nisso tudo? A back-office, ela foi uma exigência da Google, porque eles chegaram e falaram assim, olha, para as editoras, olha, não tem como ficar pagando 1 por 1, gente. É muita gente para receber. Lá, há 10 anos atrás, né? Hoje, como eu falei para vocês, é uma música por segundo. Aí a Google falou, olha, a gente precisa que vocês criem uma instituição. Aí as editoras criaram a UBEM e a UBEM contratou esse serviço terceirizado que é a back-office, que se localiza na Argentina, mas atende o país inteiro.
A back-office ajuda a ter esse controle, tanto quanto o ECAD, de fonogramas que vão tendo plays, né? Que vão tendo streaming, no caso, né? E aí eles vão dizer, olha, tocou tantas vezes, dá direito a tanto pro compositor. Basicamente, o caminho é esse. E apesar de haver esse entendimento, né, de que cada vez hoje em dia está mais difícil receber essas porcentagens todas advindas do streaming, existe uma porcentagem, uma fatia dessa torta, que é justamente o direito fonomecânico, que ele se torna mais difícil ainda, né? Então é justamente através de todos esses meios, né? Pô, tem que passar lá pela back-office, daí depois da back-office tem que fazer um contrato com uma editora que tenha essas possibilidades de recebimento dessas receitas, né? Então não é simplesmente por estar numa editora que tu vai conseguir receber essa parte, né? Uma parte vai vir através da editora, outra vai ser considerada execução pública, vai vir através do ECAD, da Sociedade de Gestão Coletiva, né? Então existe aí sim esse entendimento de que está muito difícil, né? E eu acredito que a parte autoral ela ainda tem que evoluir muito na modalidade de streaming, né? Até eu acho que recentemente saiu um artigo onde houve um aumento, acho que na União Europeia, não sei, na Europa, eu acho. Estados Unidos, eles conseguiram fazer um acordo com algumas plataformas para aumentar um pouquinho ali o valor que vai para as editoras e para os compositores. E não puxando o brasa para o meu lado, mas a minha pesquisa está justamente indo para esse caminho, né? De tipo, o que precisa é uma união dos artistas para poder negociar melhor. Assim como a Taylor Swift negociou valores melhores, a Adele negociou valores melhores e negociou também a questão ali da playlist dos CDs, obedecer aquilo ali. A Beyoncé também fez esse acordo com as plataformas de que tem que seguir a linha cronológica do CD, do álbum. É nesse caminho que a gente precisa, né? Fazer acordos melhores. Complementando, é a força do coletivo, né? Então, assim, para artistas que não são do mainstream, é muito importante essa união e até uma união para conseguir mudar certa parte da legislação também que não favorece, né? Que é muito engessada. Então, eu acho que precisa de uma força coletiva para a gente conseguir cobrar melhores valores e também fazer jus ao que diz a própria legislação autoral, né, que estabelece determinados repasses e que não são repassados aos artistas em relação ao conexo. Então, é muito importante espaços como esses de conscientização, assim, de entender, não, isso não está certo, e entrar numa luta coletiva mesmo, porque eu vejo que, infelizmente, a luta está muito individual, assim. É as pessoas ainda não entenderam que está todo mundo no mesmo barco. Exato. Assim. E só para pegar um último gancho, nesse âmbito, a gente pode entrar, né, numa discussão em relação a, na verdade, o modelo de repasse que essas plataformas adotaram ao longo desse tempo. Então, o quanto será que a gente conseguiria avançar nesse sentido de poder pleitear por mais, de ter acordos mais coletivos, se a gente mudasse para uma modalidade user-centric, por exemplo, sabe? Enfim, fica aí a bomba no colo de vocês. Então, esse modelo, né, pelo menos o Spotify já se manifestou em relação a isso, né? Com certeza está atualizada sobre isso. Eles não acreditam muito nesse modelo, porque eles falam... basicamente, o streaming, eles falam que é o core business deles, né? O streaming, ele serve para eles terem uma noção do quanto que aquilo tá tocando, do porquê que aquilo tá tocando, do porquê que as pessoas estão indo em busca daquilo, ao invés do play, né? O que os artistas têm em mente, né? É aquela ideia vanguarda do tipo assim, ó, eu vou vender o meu CD, eu vou vender meu vinil, e em cima daquele CD, daquele vinil, eu vou ter uma porcentagem. A indústria não está mais assim, não é mais assim. Muito embora... Tem pesquisas comprovando que a indústria do vinil tá crescendo tanto quanto o streaming por questões de que pessoas amam vinil. Mas esse modelo, o Spotify já disse que ele não acredita, porque justamente não é o que vai dar um melhor retorno financeiro para os artistas,
Mas a gente sabe que no fundo é toda uma questão de interesses econômicos. O próprio CEO do Spotify disse que não vai mudar as regras de arrecadação e de distribuição de direitos autorais. E esse cálculo, no caso, todo mundo pergunta assim, eu não consigo entender como é que é feito isso. Ninguém consegue entender, porque esse cálculo é um segredo industrial, tá, gente? Isso é uma outra pontezinha da propriedade intelectual, tanto quanto o direito autoral, tá? O segredo industrial é uma coisa que a gente não revela dentro da empresa, como, por exemplo, a receita da Coca-Cola. Ninguém sabe, entre aspas, né? Como é que é feita a Coca-Cola, como é que é feito esse cálculo, eles também não revelam, porque é um segredo deles, né? Então, por isso que a gente fica tipo, mas não dá para melhorar? Não dá. A gente fica na mão do streaming, né, das grandes plataformas. Temos E a gente acaba não dando oportunidade para plataformas novas, né? Que vem assim com um novo objetivo de receita. A gente acaba não confiando, mas também questiona as grandes, né? Sim. Na verdade, as grandes, já roubei 2 vezes. As grandes, elas... Spotify, por exemplo, né? As majors são societárias do Spotify, né? Então, qual seria o interesse do Spotify em mudar a modalidade de repasse, sendo que hoje é dividido através daquele sistema de pool, né? Pool party lá, quase uma party do negócio. Então, eles pegam ao final do período, eles pegam e atiram tudo isso numa piscina e depois distribuem por market share. E quem é que está no market share? Quem é que possui a maior parte do market share? Quem está em major. Pelo impulso marketing e econômico que essas majors possuem, né? Essa infraestrutura, esse recurso que elas possuem. Então, não há interesse, né? Nenhum. Absolutamente zero. Eles têm as 3 principais gravadoras, né, do mercado, que é a Universal, a Sony e... Esqueci o nome da outra, perdão, gente. Mas eu acho que é... Warner, isso, ótimo, obrigada. As 3 têm 18% de todo o faturamento do Spotify. Então, não há um interesse nenhum em mudar isso. E até conversando com a Ilana ali no fundo, o pessoal, assim, o Spotify é uma via para auxiliar o artista a chegar até o público, tá? Assim como o YouTube e outras plataformas. O Spotify, vocês têm que ver ele como um meio de aproximar, de trazer intimidade, mas não de faturar em cima do Spotify. Ele nunca vai fazer isso por vocês, nem por nenhum outro artista. Até porque existem já indícios, isso é uma coisa que eu venho pesquisando, existem fortes indícios de que as gravadoras e o Spotify estão colocando robôs no lugar dos artistas, né? Então, ao invés de ter uma música, por exemplo, do Thiago, quando ele vai criar a plataforma ali através do algoritmo, através da inteligência artificial, ao invés de colocar a música do Thiago, que é um cantor, que é um compositor, que é uma pessoa que vem trabalhando na música, ele coloca uma música que é de algum robô, criado pela própria gravadora, pela própria Spotify. Isso é algo ainda que está sendo estudado, né? Eles dizem que não, obviamente, mas já tem esses indícios para que, né, haja essa sonegação de valores, para que, olha, né, infelizmente tem um artista, tá? Que ninguém sabe quem é esse artista. Ele tem mais de 3 milhões de streaming. Ninguém nunca viu o rosto do homem. É a tal da inteligência artificial compositora, né? Exatamente. Que vem muito... Hoje a discussão também é muito atual nessa... Inteligência artificial pode ser compositor, é titular de direitos, porque a legislação diz que a obra autoral, ela parte do espírito, o espírito humano. Então, quer dizer que essa inteligência artificial não recebe lá a parte autoral do Spotify. Quem recebe é somente... a parte pessoa física. Pessoa física. Então, existe muito essa discussão hoje sobre o uso da inteligência artificial dentro do mercado fonográfico. Tu vê que interessante você estar falando, né? Porque tem umas histórias antigas que falam de uns compositores que as gravadoras criavam para colocar nas músicas que eles não encontravam ali, depois de muitos anos, o compositor. Então, até hoje, né? A própria aquela música do Rei Leão,
é uma que eles têm um documentário que já fala sobre isso, né? De como eles faziam toda essa parte industrial, né? De montar compositor, botar lá, a música estourar, é um compositor anônimo. E a gente sabe que tem vários disso, né? E agora estão falando que eles estão criando robôs para fazer a música tá andando, né? E ao mesmo tempo, eu ia puxar o gancho justamente quando tu puxou, já falou por mim, né? De como as ferramentas hoje são uma forma de propagar a música, né? Então isso é realmente assim, é como eu vejo as redes sociais também. As redes sociais virou ao contrário, né? A gente trabalha para ela e ninguém recebe por isso. E tu consegue perceber lá na quantidade de horas que tu usa ela. Então é o tempo de vida que tu deu para ela. E as ferramentas iguais, a do Spotify, enfim, todas as outras são iguais, né? Porque tu vai botar a tua música rodar e ela não vai ter esse recurso, né? Não vai ter esse pagamento, né? E realmente há uma dificuldade, eu acho, da gente sair desse jogo. Porque tu vai ter artistas grandes trabalhando lá dentro. Eles estão também botando o seu material e eles não ganham dinheiro de lá, ganham dinheiro de outro local. E aí os artistas menores vão estar também achando que, não, é esse movimento que a gente tem que fazer. Eu vi um eco, talvez assim, do Criolo que deu uma reclamada na pandemia sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo continua com as suas músicas lá. Não tô falando uma crítica diretamente a ele, mas é que há também essa, acho que, falta de outras ferramentas alternativas, né? Outras alternativas para que a gente consiga ter uma, sei lá, para equiparar o que era antes a venda de um disco para tocar no streaming hoje, né? Para que esse teu sonho se realize de voltar a se equiparar, vocês precisam investir na relação público-artista. Tem que investir em marketing. É o que eu tenho dito para os meus clientes. Não depositem a música lá no Spotify, não subam pela agregadora e falem assim, agora vão me descobrir. Não, trabalhem o marketing, trabalhem a intimidade. Até porque quando vocês vão fazer um show, por exemplo, o pessoal quer ir fazer o quê, né? Eu fui faz umas 2 semanas no show do Guns N' Roses. Já tô cansada de ouvir Guns N' Roses, mas eu fui lá pra ver, entendeu? Era o que eu queria, ter aquela intimidade, aquela conexão. E é nisso que eu acredito que os artistas precisem trabalhar mais. Porque se for parar pra receber, quem é que recebe streaming aqui no Brasil? Anitta, Lua Santana, ali mais alguns outros artistas que... Major, né? Major e também a Major. E Major, né? Mas são os principais artistas. A gente também já tem indícios de que a Anitta já sabe como fazer essa quebra para ter mais streaming, né? Não é algo... Ou ela descobriu, ou alguém vazou para ela essa informação, para ela ter mais streaming. Mas também é preciso dizer que ela investiu na relação com o público dela, né? Ela faz muito isso. Então é isso que eu acho que o artista precisa fazer para que esse número de streaming acabe. A Anitta tem o chamado Exército, né? Que ela trabalha diretamente com as equipes e com os fã-clubes e ela trabalha músicas que são anteriores do disco, que não andou, e ela, hoje todo mundo vai escutar, ou essa semana inteira todo mundo vai escutar essa música, número 8, que não virou. E aí aquela música começa a subir. Então ela tem um trabalho, claro, outras coisas sim, mas ela tem um trabalho direto na base que é fora do comum, né? Sim, até porque música dá dinheiro. Então, senão ontem um cliente falou assim, música não dá dinheiro. Música dá dinheiro, sabendo investir. Né? Mas precisa ter mais esse contato, né? Precisa ter mais essa conversa, esse diálogo para que, de fato, o artista cresça, né? Nenhum artista cresce só colocando a sua música lá no YouTube, né? Todo mundo reclama muito da questão dos covers também, do tipo, eu queria fazer cover para divulgar meu trabalho. Não dá mais para trabalhar assim, né? Tem que investir, criatividade, conexão com o público, que é o que faz um artista ser um artista. E voltando um pouco pro gancho aqui da nossa pauta, não só saber investir é extremamente necessário, como fazer com que tu passe pelos processos onde tu vá conseguir receber isso de volta, né? Então, fechar acordos que sejam bons para todas as partes do negócio, né? Que tu se filie com parceiros que tenham essa infraestrutura de prestação de contas, que te possam parecer transparentes nesse quesito, te fornecer transparência, que faça esse retorno chegar em ti, por mais que seja pequenininho, né? No fim, numa cauda longa,
pela falta de entendimento de onde e como tu tá deixando essas fatias da torta, numa cauda longa do processo, no final das contas, tu vai deixar uma boa parte desse dinheiro ao longo de zilhões de anos, né? Se tu não parte do princípio de que tu precisa entender, todo artista precisa entender com quem são os players que ele tá fechando, quais são as partes que ele tá deixando ali no meio do caminho, né? O que ele tá negociando, né? Quais partes. Eu vejo muito que os artistas estão sempre muito focados do tipo, eu quero fazer minha arte. Essa frase é clássica, né? Eu quero fazer minha arte, eu quero criar, é nisso que eu penso. E isso é ótimo. Mas o que eu sempre digo, não só para amigos que são artistas, para os meus clientes, precisa ter a consciência, e por isso que momentos como esse são especiais, de que a legislação, que o meu trabalho, o trabalho da Ilana, o trabalho de todo mundo aqui caminha junto com o processo criativo. Quando pega o violão e o pedaço de papel lá para compor uma música, a lei já tá ali com vocês, a lei já acompanha vocês, e na hora de vender principalmente, né? Então invistam sempre em bons acordos, com bons parceiros, não fechem acordos só na intenção de essa é a minha oportunidade. Então, eu acho que o artista, no início, ele acaba somando diversas funções, né? Inclusive na leitura de contratos. Assim, que a gente acaba sendo repetitivo, mas porque sabe? A relação, ela nasce do contrato. Então, primeira coisa que procura uma agregadora, assina um contrato ruim, porque precisa subir aquela música logo, porque tem que subir nessa semana, né? Então, assim, eu assino contrato com o empresário não é bom, mas por que assina, por que sabe? Então, assim, eu vejo que aliado a uma pressa, existe também pessoas que não estão ao lado do artista de fato ali para tentar resolver essas questões mais burocráticas, digamos assim. Então é importante que o artista tenha outros olhos também por ele nessas relações. Mas é difícil, né? É burocrático o nome já. Por isso que tem que ter outras pessoas olhando também aquela situação, né? O nome artista independente é só ter na teoria, na prática tem que ter um time contigo. E na verdade, a burocracia, ela existe, só que as tecnologias, né, elas estão vindo com tudo e trazendo uma acessibilidade que dá vazão para essa pressa que todo mundo tem e traz menos proteção na parte dos direitos, né? Então, desculpa de interromper, mas eu cansei de ver artistas dizer, não, eu subi pela One. Enfim, tu assinou um contrato. Não assinei nada. Eu, não, amigo, tu assinou um contrato. Termo de aceite é contrato também. Assim, é a pressa, né? E daí, nesse caminho, tu acaba violando alguns direitos, às vezes até de terceiros, né? Essa semana chegou para mim um caso parecido. O artista subiu logo o conteúdo dele, enfim, só que esqueceu de pedir autorização dos outros compositores. Apenas. Ele só deixou de pedir autorização, entendeu? Só que, assim, a música, ela já existe há 1 ano. Então, ela tá rendendo e, nesse 1 ano, os compositores não ganharam nada. Né? Então, assim, é nesse fluxo nessa pressa, que a gente vai ferindo direitos de terceiros, a gente vai fechando maus acordos, né? Vai deixando ali de verificar determinados detalhes que no futuro pode ocasionar problemas. Uma questão interessante é que agora nessa NFT, quando sobe ali algum conteúdo, enfim, as pessoas elas não estão prestando se aquilo ali fere direitos de terceiros. Então, eu já ouvi falar de uma pessoa que tira uma foto de uma obra de arte e coloca em NFT. Não pode. Sabe? Aquela obra de arte não é tua. Como que tu vai vender algo que não é teu, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o mercado de uma forma mais a longo prazo, assim, ver o fluxo, de fato, que se precisa fazer para desenvolver aquele trabalho e tentar arrecadar o máximo de pessoas para fazer aquilo acontecer, assim. É como a Cris falou, artista independente, mas de independente não tem nada, né? Ele
tem muita gente atrás. Artista independente é dependente de todo mundo, né? Não existe, independente é dependente de todo mundo, porque ele depende da editora, depende de selo, depende da agregadora. Isso não é ruim. Isso não é ruim, porque grandes artistas do Brasil, eles são independentes. Né? Então, a independência, quando a gente fala em relação a majors. A major, só. A grandes gravadoras. Mas, se bem organizado, o artista independente vai muito longe. E a gente tem muitos exemplos. O artista independente, acho que é todo mundo, né? Que não tá em gravadora é artista independente. Só que, ao mesmo tempo, essa palavra, ela traz uma individualidade que não existe na prática, né? Eles têm que depender um do outro, é muita parceria, é muito tudo para poder as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que, seguindo nesse caminho, né? Eu acho que o que seria, então, essas novas tecnologias? O que tá rolando de impacto? O que tem hoje que tá, talvez, trazendo aí facilidades ou não para os artistas? Eu vejo como facilidade blockchain. Como eu já havia dito, foi uma ferramenta que eu experimentei essa semana. Eu achei bem legal, assim, e fácil de usar. E como ele tem acesso, pessoal, disso aí? Eu usei, eu posso falar do Autora, né? Mas tem outros tipos, né? Então, sobe ali um contrato. E esse contrato ele não pode ser modificado então qualquer modificação eu preciso fazer um outro registro para que exista essa modificação. Outra questão de tecnologia é o NFT, né? E daí, como eu já havia dito, no mercado da música ele é um pouquinho diferente o uso do NFT. Porque ele não te garante escutar a obra individualmente. Tu tem um direito sobre uma parcela daquela obra, né? Sobre uma cota parte, digamos, né? Então, o NFT ele tá trazendo um pouquinho dessa questão no mercado da música. Outra questão é o metaverso, né? Que o metaverso, até a gente estava falando, a Cris tem um artigo sobre isso, e é um ambiente que está explodindo e não está regulado, da mesma forma que o NFT. Então, assim, são problemas que a gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai descobrindo problemas que estão acontecendo dentro das plataformas, mas não por isso que a gente não precisa usar e entender, né, como as plataformas funcionam. Inteligência artificial, então, a gente já comentou aqui, né, as composições em relação à inteligência artificial. Pensa mais em alguma coisa? Eu tava querendo complementar, na realidade, o que tu disse em relação a NFT, porque, na minha perspectiva, não sei na tua, a NFT ela tá sendo excelente para registrar a anterioridade, né? Ali, a partir do momento que, por exemplo, criei um álbum, né, e quero lançar esse álbum via NFT. Aí a gente faz aquele código do blockchain, né, que é imutável esse código. E aí, quando a gente sobe na plataforma para comercializar, ali já gera uma data de anterioridade. Não sei a tua perspectiva em relação a isso. Então, a NFT está, assim, além da própria Biblioteca Nacional, agora a gente tem um portal ali no site do Ministério da Cultura, que a gente já pode fazer esse registro. Tem a Vectories, que é outra plataforma, que é um site para fazer registro de anterioridade através de um QR Code. Então, a gente também, a NFT, na minha perspectiva, pelo menos está se tornando mais uma prova de anterioridade para os artistas, e é excelente para os artistas independentes, porque eles conseguem fazer toda a produção musical deles ali e comercializar para um público, né, através do leilão que meio que acontece através da NFT, né? De vender esse álbum para quem assim quiser. Tem muito artista, não só independente, como os artistas grandes estão investindo na NFT agora também, vendendo todo o seu acervo também por parte da NFT e vendendo de forma direta para as gravadoras também. Então eu percebo que a NFT, na realidade, como gera o código que é imutável, esse código, no fundo, se torna uma prova de anterioridade. E considerando isso que tu falou do NFT na
na parte artística, da parte da música, né? É importante que não existe um melhor registro. Existe aquele registro que cabe no bolso e nas condições do artista. Porque o NFT ainda é uma tecnologia cara. Então, a tecnologia, infelizmente, ela não é acessível a todos. Então, ainda que seja algo super interessante, para se conseguir fazer algo interessante de fato com o NFT, se precisa ter dinheiro e uma boa narrativa. E uma boa história por trás daquela música, daquela obra, enfim. Então, não é só ter o conteúdo e gerar o código. É toda uma construção atrás da narrativa, daquele conteúdo, para conseguir bons resultados. Um storytelling. Tem que ter um storytelling para poder dizer, olha, comprem por mim o meu álbum pelo NFT, porque é mais interessante. Porque, na realidade, é a experiência, né? Voltando ao que eu disse lá atrás. É a conexão com o público, é a experiência que faz com que o público queira estar ali com o artista, ter aquele material, aquela exclusividade. Em relação a NFTs, assim, e blockchain, né, metaverso e tudo mais, o quanto vocês acham que quem usa essas novas tecnologias está coberto realmente pelas leis? Então, assim, né? O que a lei nos diz, né? Que a partir do momento que se publicou na internet, aquilo ali até te ajuda a gerar uma prova de anterioridade de alguma maneira numa ação judicial, né? Aconteceu um caso de plágio, uso indevido, uma paródia que acho que fere os direitos morais do artista. Aquilo ali até vai servir de prova de anterioridade, né? Mas não está regulamentado, infelizmente, né? Porque a tecnologia é muito rápida e nenhuma lei do mundo acompanha a tecnologia, não tem lei que acompanhe a criatividade do ser humano. É impossível, né, gente? A senhora quer falar? NFT, vamos lá. É No Fungible Token, tá? É um código que é gerado via blockchain, tá? O que é blockchain? O blockchain é Nossa. Vale, a gente volta lá pro início. A gente falhou nisso, a gente deveria ter começado. Vamos lá, então. O blockchain foi criado ali perto da crise imobiliária que teve em 2011, mais ou menos, ali. Teve uma crise imobiliária em 2011 e aí alguém, que ninguém sabe qual é a identidade dessa pessoa, criou o blockchain, tá? E aí, através do blockchain, se criou uma moeda virtual, que tem os criptoativos, tá? Se a senhora não estiver acompanhando, por favor, a gente volta, tá? E é horrível de entender, assim. É horrível. É horrível. Assim, ó, até hoje a gente pena para entender, porque realmente é algo que é muito fora do nosso dia a dia, sabe? Então, mas é interessante e é possível. É algo que super possível. Assim. Mas no início parece uma viagem, mas melhor. Bom, mas aí, enfim. Aí, essa pessoa que nós não sabemos o nome, mas ele tinha um apelido que era Sakamoto, alguma coisa assim, Sakamoto, tá? Ele criou a blockchain para que houvesse esse mercado de criptoativos na internet. Ele basicamente escreveu um texto dizendo, olha, o dinheiro em papel, seja ele de qual país for, real, dólar, euro, vai sempre trazer uma crise. Eu tô criando isso aqui para vocês, tá? Que é esses criptoativos, para que vocês comercializem. É um mercado que só acontece na internet. Então, a senhora pode comprar esse criptoativo através da blockchain e ele acontece através do processo de mineração. Como é que é a mineração? Tu tem que descobrir qual código que vai quebrar e gerar outra blockchain, e aí tu vai ganhando dinheiro e tendo criptoativos, vendendo criptoativos. E a senhora pode fazer uma analogia, e para quem estiver aqui, fazer uma analogia também com mercado de ações. É muito complexo. Acho que complexo. Não era esse nível de aprofundamento que a gente estava propondo hoje, mas já aproveitando, a gente queria abrir o espaço para mais dúvidas, na verdade,
E de repente fica uma ótima sugestão de pauta para a próxima. Adorei. E, então, por favor, se quiserem, por favor. Por favor. Diante dessa ignorância geral, né, que existe, e essas plataformas se aproveitam muito disso, né, seria possível criar leis, né? Seria possível fazer a nossa Câmara de Deputados, o nosso Congresso, criar leis que... E vocês acham que seriam as pessoas ideais para isso, já que vocês entendem disso, né? Quem sabe, então, fica a sugestão de criação de projetos de lei que nos protejam disso. Porque isso aqui é uma terra sem dono, né? Ninguém... Como o desconhecimento é muito grande, essas grandes plataformas se aproveitam dessa ignorância geral, né? E os artistas, na sua ingenuidade, na sua pureza, ficam completamente reféns disso tudo, né? Então, a gente pede que pessoas que têm um pouco mais, né? Que têm o olho na terra de cego, né? Quem sabe tá aí para vocês criar uma legislação, uma lei que consiga nos proteger. Pode parecer absurdo, pode parecer ousado, mas durante a pandemia, fomos nós, artistas, que conseguimos criar a Lei Aldir Blanc, de um pensamento muito ousado. Vamos unir, pegar esse dinheiro antes que o presidente da República pegue e faça, sei lá, pipoca com ele. Vamos pegar esse dinheiro, vamos distribuir. Quando me trouxeram essa ideia, eu fui uma das pessoas que ajudei a escrever a Lei Aldir Blanc. Quando me trouxeram essa ideia, o pessoal tá louco, que a gente vai conseguir fazer isso. Só que eu não ia dizer não, né? Então vamos lá, vamos, eu não vou ser a pessoa que vai dizer não. E a gente conseguiu, o Brasil inteiro, né, entrou nesse processo. Foi uma luta coletiva e a gente conseguiu fazer uma coisa incrível, que foi criar a Lei Aldir Blanc. Então isso não é impossível. Eu coloco para vocês esse desafio. Quem sabe então vocês comecem a trabalhar num projeto de lei que, né, que a gente consiga pelo menos reduzir um pouco dessa disfarçatez que é, né? Na Isso aí, realidade, eu tenho uma opinião um pouco ousada sobre a questão de criação de leis, porque eu acho que a gente já tem lei bastante, e lei, inclusive, que a gente pode aplicar aos nossos casos, e não é aplicado porque as pessoas se cegam, sabe? Então, eu acho que é muito importante a criação, essa luta coletiva. Eu, a Cris, tu, sabe? Essa união do mercado da arte, fazendo com que o que já está regulado seja de fato cumprido, né? Porque muitas das nossas insurgências, elas já tá na lei. A gente só quer que se cumpra, né? Então, é muito sobre pressionar quem a gente precisa pressionar através da nossa luta coletiva, e a partir daí, então, criar leis mais específicas, sabe? O que eu vejo num primeiro momento é que algumas situações a gente já tem proteção, mas a gente não consegue pressionar para que essa proteção seja exercida, né? E é uma luta muito de todas as categorias da arte, não só do jurídico, mas dos artistas também. Eu acho que eventos como esse, né, são importantes para que as pessoas venham a saber, porque acho que essa desmobilização vem dessa ignorância, né, desse não conhecimento, né? Então, nesse sentido, parabenizo a fábrica por trazer esse tema, né, tão importante, sobre o qual a gente precisa realmente se apropriar, né? E que 1 hora, na verdade, é muito pouco, né? É muito pouco para discorrer sobre esse assunto magnífico. Não, mas só complementando essa questão de regulamentar especificamente as plataformas digitais, tá? O Reino Unido, a Associação dos Artistas do Reino Unido, encaminharam para o ex-ministro Boris Johnson regras que os artistas gostariam que fossem aplicadas nas plataformas. Como, por exemplo, ao invés de eles fazerem uma reunião de streamings que houve da região, do país, e fazer essa divisão para os melhores, né, que comece a se pagar 1 centavo por play.
né? A questão de dar preferência para alguns artistas e outros não também. Então, já existe esse projeto de lei na Europa, que com certeza, ao ser aplicado na Europa, a gente facilmente traz para cá. Mas acho que a gente precisa de pessoas como a senhora, né? Que tenham mais coragem para dar início a esses projetos. Mas acho que é uma caminhada que a gente vai fazendo aos poucos, assim. Muito bom. Pergunta? Se puderem passar o microfone, a gente... Olá. Primeiro eu vou tentar colaborar em relação ao blockchain, um pouco que eu entendo, e depois lançar uma provocação para vocês, tá? De forma bem básica, o blockchain, na realidade, ele compartilha a veracidade de uma informação. Então, vamos dizer que a gente tem no nosso modelo recorrente, a gente tem um banco que tem a moeda lá e o banco diz que esse dinheiro é de verdade. E a gente confia no banco. Ponto. Sacamos do banco, botamos no bolso. Se a gente for no supermercado e dizer que é falso, a gente vai dizer o banco que nos deu e o banco tem lá a numeração que essa nota foi emitida por nós e esse cara sacou a grana. No caso de um blockchain, o que acontece? A gente distribui essa responsabilidade. Então, todo mundo aqui que estivesse colaborando na blockchain seria responsável por afirmar que o dinheiro que eu estou liberando, vocês estão confirmando que é verdadeiro. Então, a gente compartilha, né? E como a gente está falando de um recurso digital, a gente está compartilhando o nosso processamento. Aí entra, como as meninas falaram, em relação aos tokens, né? Então, alguns blockchains recompensam a gente por estar compartilhando o nosso processamento para confirmar a veracidade daquela moeda ali, ou daquele ativo, enfim, ou do recurso que o blockchain está administrando, né? Isso é para tentar colaborar em relação ao blockchain. Agora fica a provocação é o seguinte, a briga que a gente vê da legislativa em relação ao blockchain é que uma vez que esse compartilhamento ele é descentralizado, quem que vai, desculpa a palavra, vai cagar a regra em cima disso? Né? É o que a gente fala, a ausência de regulação. Né? Então, acaba sendo um ambiente passível de diversos descumprimentos, porque não tem uma legislação específica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma legislação específica né, na parte do direito autoral e também existem diversos descumprimentos, mas, pelo menos, tu tem um norte. Né? Tu tem ali uma legislação te amparando. Então, a gente espera, né, ter uma regulação nesse sentido. Sim, eu coloco isso, na realidade, muito mais como uma provocação, porque eu aposto muito no blockchain. Porque é o poder saindo da mão de quem sempre cagou a regra para nós e vindo para nós, né? No momento que eu participo e sou recompensado por isso, eu estou atribuindo uma confiabilidade na tua informação. Quem está decidindo se aquilo tem uma veracidade somos nós, e não mais um governo, uma lei, enfim. Só que é um problema, como vocês estão falando, porque como é descentralizado, o que torna o blockchain é porque ele é descentralizado, né? Qual é a lei de qual país que vai determinar aquilo, entende? Na realidade, como é um sistema que visa essa compra de criptoativos, o nosso governo e o governo europeu também já regulamentaram na questão para cobrar imposto, né? Porque para cobrar imposto, imposto não, tributar, né? Então o blockchain... eles correm rapidinho. Já é tributado na realidade, né? Quando tu vende, quando tu compra, quando tu tem criptoativos, tu tem que informar no teu imposto de renda quantos criptoativos tu tem. Né? Enfim, agora a carga tributária, me desculpem, não vou saber informar para vocês, posso trazer esse dado no futuro, mas em relação a isso já está regulamentado, mas na questão tributária. Na questão autoral, eu acredito que NFT nada mais que a prova de anterioridade para vocês, artistas. Quem mais, pessoal? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Mais provocações, colocações, complementações. Não? Temos espacinho para mais uma. O Gil, que é músico ali, ó. Ah, foi só eu provocar. Alguém passa o mic. Então,
pergunta assim, a vida inteira eu pensei como músico, né? Agora que eu tenho o meu estúdio lá, eu tô começando a pensar mais assim como produtor, né? Como que faz pro... Vocês falaram ali, né? A Cris falou, descrevendo o processo ali de como... Quanto cada um tem de direito, né? Do fonograma e tal, por execução, de streaming. Como que a pessoa se habilita a ser um produtor pra registrar? Qual que é o passo? Tipo assim, a banda vai lá e grava uma música no meu estúdio. Eu tenho um direito automaticamente sobre isso? Eu tenho que fazer um contrato? Como que funciona isso? Tem que fazer o contrato, sempre façam um contrato, gente. Nunca façam nada por e-mail, até vale judicialmente, tá? Como algumas questões. Mas, por favor, se apeguem ao contrato. E para tu ser produtor, tu encaminha um e-mail para qualquer associação que tu tenha alguma intimidade. Fala para eles, olha, quero ser produtor. Aí tu vai instalar um programa no teu computador. E aí, quando tu instalar esse programa no computador, tu vai colocar ali o teu CPF Tipo como uma certificação digital, mais ou menos? Se eu não me engano, o programa é só CPF, tá? Se eu não me engano. Aí tu coloca o CPF ali teu como produtor ou como autor, e aí tu coloca ali o CPF do autor, e aquilo ali vai gerar o ISRC, e esse ISRC tu encaminha. Só existe esse fator que, na verdade, ele não é um direito automático, tá? Gravou no estúdio não significa que tu está qualificado para ser considerado como produtor fonográfico. Em termos de lei, esse entendimento é baseado no fato de que é o responsável por quem financia aquela gravação, aquela fixação da obra, né, em termos mecânicos. Então, se tu teve uma prestação de serviços, isso está qualificado como prestação de serviços. Tu não é produtor daquilo. Agora, se houve um acordo, uma parceria ou algo nesse sentido onde tu faça um contrato, sim, por favor, faça um contrato e isso esteja qualificado, então tá, faço aí, grava tua música. Ou até te cobro X, mas se assinar dizendo que tu é produtor fonográfico, aí ok. Mas não é um direito automático pelo simples uso do espaço de estúdio. Tá. E aí entra naquele 1/3... Entra nos conexos, 41,7% que todo produtor fonográfico tem direito. Mas é justamente isso que tem que se atentar. Tu tá prestando um serviço ou tu tá realmente investindo naquele fonograma? Tu vai trabalhar, tu vai estudar com a banda em cima daquilo dali. Também envolve questão de responsabilidade. No futuro, se der uma questão de plágio, por exemplo, o produtor fonográfico responde junto, né? Porque é um direito conexo igual. Então, tem que fazer bem essa divisão. Acho que fora que isso tem bastante responsabilidades, né? Ou coisas a se fazer como produtor fonográfico, né? Sim. Que tem que ter uma estrutura para poder oferecer isso também, né? Sim, que tem pode que gerar talvez problemas na frente se não tiver isso. Sim, tem que ver exatamente que tipo de serviço que tu tá ofertando ali pro artista. Tu tá sendo realmente produtor, trabalhando junto, indo no ensaio, vendo qual é que é o melhor campo ali pro artista, né? Ou tu realmente, tipo, vou gravar e o que ficar bom ficou, não ficou, regravem de novo e paguem o valor aqui de novo de horas. Tem que ver exatamente. Sim, entendi. Tem a parte da prestação de serviço como qualquer outra e a parte de tu ser partícipe realmente daquela E produtor obra, musical, né? Não entra nessa discussão, né? Estamos falando especificamente de produção fonográfica. O produtor musical, ele é só mais um participante ali do SRC, que na verdade nem possui hoje espaço para qualificação dele, né, no cadastro. Na verdade, daí pode diluir do percentual de outro, né? Então, normalmente do autoral, né? Então, assim, tudo é negociável. É uma negociação, né? Ele vai pro CRC? Como outro jeito? Não, como é que vai com outro nome. Com outro nome. Com outra categoria. Com outra categoria. Não vai como produtor musical, vamos supor. Daí vai como músico, existe um arranjo pode ir como músico, pode ir como músico ajudador, pode ir... Pode ir como músico ou executante, que aí recebe como conexo, né? Como... porque, né, o músico executante é o baixista, é o baterista, é o guitarrista, né, é o percussionista. Ele pode ir receber aquela porcentagenzinha ali pequena também. Em termos práticos, assim, o que a galera costuma praticar, não vou entrar no mérito se certo ou errado, é a colocação do produtor musical na categoria de arranjador. Isso é uma prática.
Independente se seja Faz certa ou errada. Faz sentido. Faz todo sentido. Gente, eu acredito que chegamos ao fim, Chegamos. tá? Até ultrapassamos um pouquinho o prazo aqui, mas porque as perguntas foram muito boas. Então, muito obrigada, meninas. Muito Nós obrigada que pela participação. agradeço. A Fábrica do Futuro agradece. A gente que agradece e esperamos que tenhamos ajudado vocês. Obrigado. Valeu, gente.